Olá, seja bem-vindo ao canal. Dando continuidade no vídeo anterior, estamos falando sobre dimensionamento de disjuntor e bitola de fiação. Então, no nosso circuito 12, que é da nossa planta baixa, que está nos vídeos anteriores, nós temos uma corrente de 22,7 amperes com 3 circuitos agrupados por eletroduto. Entrando na tabela 1, na coluna 3 de circuitos por eletroduto, o valor de 22,7 é maior que 20, portanto a seção adequada para o circuito 12 é 6 mm e o disjuntor apropriado é 25. Então quem não assistiu o vídeo anterior seria necessário assistir para entender do que nós estamos falando, mas eu vou tentar pincelar aqui para entender por este. Então veja, a gente tem uma corrente determinada para circuitos que dá 22,7 amperes, e aí a gente precisa calcular qual fio e qual disjuntor vai ser utilizado. E aí a gente, seguindo nas tabelas, né, segundo a NBR 5410, nós vamos achar esse valor aí de 20 amperes, que é baixo para uma corrente de 22,7, portanto a gente precisa utilizar um cabo de 6 milímetros, e a corrente apropriada para o disjuntor seria 25 amperes. Então a gente tem que estar sempre em mente isso, tá? Quanto de corrente eu tenho, quantos circuitos eu vou ter agrupado, e por que eu preciso saber quantos circuitos eu vou ter agrupado dentro do mesmo eletroduto? Porque vai gerar aquecimento, e quando os fios geram aquecimento, a gente tem uma resistência, então tem uma perda de corrente. Então a gente tem que calcular esses dados também. E a NBR 5410 já fez o favor de calcular isso e deixou até em tabelas, então é só consultar. Então veja que a tabela 1, ela coloca aqui a seção dos condutores, né? O que é a seção dos condutores? É a bitola do cabo, né? É a bitola do fio, comumente chamado, né? Então, às vezes a gente fala condutor, fala conduto, e a gente acaba, para a pessoa mais leiga, não entendendo. Então bitola é a seção dos condutores, ou seja, qual que é o diâmetro, falando a grosso modo, qual que é o diâmetro do fio? É esses aqui. Então nós temos fios condutores de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 70, 70, 95, 120 e assim por diante. Tem cabos até maiores. E aí ele fala que aqui é a corrente nominal do disjuntor. Então um cabo de 1,5 milímetro, se eu tiver só um circuito dentro do eletroduto, um disjuntor de 15 amperes resolve o nosso problema. Se eu tiver 2, ele cai para 10. Se eu tiver 3, ele cai para 10 também. E se eu tiver 4, ele cai para 10 também. Então observe que aqui está em vermelho porque é os circuitos que a gente estava utilizando nas nossas tabelas, né? É o que a gente calculou e aí a gente identificou aqui na tabela. Esse 6 que está em azul é desse vídeo que nós estamos postando no momento, que é onde a gente fala dos circuitos que deu 27 amperes. Então veja aqui um cabo de 6 milímetros. Se a gente tiver um circuito só dentro do eletroduto, ele vai suportar 40 amperes. Se ele tiver 2, ele vai ser 30, se ele tiver 3, 25. E aqui eu vou dar uma deixa que é muito interessante, né? Aqui a gente desmistifica uma questão do chuveiro, né? Então veja, se você tem um chuveiro que ele consome 40 amperes, qual que é a fiação adequada para ele? É o cabo de 6 milímetros. E por que é calculado de 6 milímetros? Porque num chuveiro, a gente, por norma, é determinado que o chuveiro tem que ser um circuito exclusivo, ou seja, ele não deve passar por outros circuitos no mesmo eletroduto que passa o do chuveiro. Então, um chuveiro que consuma 40 amperes, ele vai utilizar um condutor de 6 milímetros. Se eu utilizasse, por exemplo,
Se no eletroduto que está o chuveiro você utilizou para o chuveiro e mais um outro circuito qualquer, ele vai cair para 30 amperes por causa do aquecimento. Se tivesse 3 ele cai para 25, se tiver 4 ele cai para 25. Então a gente tem que ter essa noção. E assim essa tabela vai, então exemplo, ó, circuito 3 e o circuito 12 que nós estamos mencionando nesses vídeos. Então dessa forma, aplicando o seu critério mencionado para todos os circuitos, nós temos que a nossa planta baixa, ela teve 12 circuitos e ficou da seguinte forma: no circuito 1 o cabo de 1,5 é o suficiente, um disjuntor de 10 amperes. Circuito 2, 1,5, 10 amperes, assim por diante. A distribuição, né, que é o cabo que vai alimentar mesmo o quadro, de 16 milímetros, que vai suportar 70 amperes. Espero que você tenha gostado, que vocês estejam acompanhando nossos vídeos. Se porventura gostou e achar a altura de contribuir com seus amigos, por gentileza, compartilhe, se inscreva e nos ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.